Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor meu Deus, que chegando o dia do juízo final, não perguntareis o que eu li, mas o que fiz, nem com bem falei, mas quanto religiosamente vivi. Dai-me a sabedoria celeste, para que aprenda a vos procurar e encontrar na pequenez de minha vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sede de sabedoria, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Agora sim. Olá, meu povo. Calma aí. Como eu sempre digo, o dia que a gente conseguir sinal ok, microfone ok, a Naira não derrubar o celular, você está no canal errado. Mas vamos lá, meu povo. Nós estamos aqui, Padre Rafael, André e eu, hoje gravando a nossa aula de segunda-feira, hoje que você está aí assistindo. Por que nós estamos gravando? Hoje é sábado, dia 13 de março. Faltam 10 para as 3 da tarde. A gente está gravando. Hoje é aniversário da Beata, da Nilzinha. Um abraço, minha santa. Deus abençoe, te ilumine. Um abração para a Nilzinha. Deus abençoe aí, minha pequena. Minha ministra Nilzinha. Não a Nilzinha, a Nilza Beata, é a outra, não confunda. Mas enfim, é sábado, a gente está gravando. Por que a gente está gravando antecipado? Vocês também, assim como nós, estão sabendo de todas as mudanças que aconteceram com o Plano São Paulo, com todos os cuidados necessários contra o Covid, enfim, para que a pandemia cesse e a gente de fato consiga voltar ao normal. E dentre essas mudanças, nós temos restrição de horários. Após as 8 horas da noite, apenas aqueles que estão a trabalho para serviços essenciais ou, enfim, que de fato precisem estar na rua, podem circular. E nós tínhamos o receio de terminar a nossa escola de Maria. Vocês bem sabem que teve dias que a gente acaba quase 10 horas da noite e no nosso retorno para o lar acaba sendo abordado, enfim. De qualquer forma, a gente vai gravar o conteúdo para vocês, está disponibilizando na segunda-feira e queria que vocês continuassem conosco com essa interação, que vocês, mesmo sendo gravado, participassem conosco. Colocasse as suas perguntas aí, a gente não vai conseguir responder na hora, obviamente. Vamos estar acompanhando também junto com vocês de casa. De repente a gente entra nos comentários e esclarece a dúvida. Mas interajam também, acompanhem, participem, como vocês sempre estão participando conosco. A gente encontrou outro dia a Evidan, a Fábia, que sempre está com a gente, a Nilzinha, tem um caderno enorme com muitas anotações. Então continuem, mesmo com o conteúdo gravado, a gente não consegue estar neste momento ao vivo com vocês, mas estamos ainda nos dedicando para que vocês, junto conosco, aprendam mais sobre a nossa fé, sobre o catecismo da Igreja Católica. Querem falar algo? Então, assim, as perguntas que vocês irão fazer aí nos comentários, elas serão respondidas num programa que nós iremos fazer só com as respostas das perguntas que forem surgindo ao longo da aula. Nós iremos interagir durante a aula da mesma forma, minha gente. Até as brincadeiras, tudo vai ser igual. Então preste bastante atenção e se tiver alguma dúvida, vá colocando aí nos comentários, que assim que der nós iremos responder. Ou nós iremos responder ao vivo, né, enquanto você está assistindo, a gente responde pelo comentário, ou nós iremos fazer um programa só de respostas dessas perguntas que vocês irão elaborar. Ou tão logo possível, presencialmente, né, todos juntos numa grande sala fazendo essas perguntas. Vamos continuar em oração para que isso logo possa acontecer. Mas vamos lá, continuando nossa aula. Uma coisa que eu notei, eu estava assistindo a aula semana passada, a gravação, eu falo vamos lá, muitas vezes. Então vocês também, tá? Quando eu estudava, o professor falava em uma aula, eu contei quantos. Acho que você estudava também, tinha um professor de geografia que ele falava
gente está aqui para estudar e para ensinar. Dá processo bullying com o amiguinho, tá? O Fábio que entende processo. Dá glória. Hora que melhora. Veja, Vilma. Nós estávamos estudando sobre os mistérios da vida de Cristo. A gente foi do 512 e parou ali por volta do 542. Porque teve perguntas, teve interação, aquela gostosa, a gente acabou não conseguindo terminar toda a parte do reino de Deus, enfim, a gente vai fazer ela hoje. E só um resumo para que a gente possa se situar. Acho que não precisa nem ir para a louça, ficar de pé. Já tossi, mas não é corona, tá, gente? Engoliu a corona, mas eu engoli a saliva. Acho que fica mais bonito. Lá no 512 a gente falava dos mistérios da vida de Cristo. E eu lembro que outra coisa também que eu falei bastante foi a palavra mistério. Mistério, 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 mistério. E até encontrei a Nilzinha na rua durante a semana. E eu falei assim, acho que eu confundi vocês com tanto mistério, né? Ela, não, eu compreendi tudo. Eu falei, então já não é mais um mistério da vida de Cristo. Enfim, nós falamos lá sobre toda a vida de Cristo, que ela era um mistério, desde o seu silêncio, os seus momentos de oração, os seus milagres, tudo o que aconteceu, desde a encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria, desde o momento, né, na verdade, que o anjo já anunciou, até o momento da sua paixão, tudo é um mistério da vida de Cristo. Todo o sacrifício até a redenção são mistérios da vida de Cristo. Estudando um pouquinho lá do Catecismo da Igreja Católica, a gente chegou lá nos traços comuns, que estava ali mais ou menos pelo 516, aonde a gente falou da revelação do Pai. Cadê? Ó, roubaram minhas canetas. O pessoal diz que o preto fica melhor. Escreve aí se o preto fica melhor, eu gosto de vermelho. Não, mas eu não vou arrumar briga com vocês, tá? Eu de preto aqui, vamos ver se dá. Lá no 516, primeiro a gente falou da revelação do Pai, que era o primeiro traço. A revelação do Pai. Depois nós falamos do segundo traço. Hoje eu vou colocar na ordem certa. Semana passada eu pulei e coloquei fora da ordem. Cadê? O segundo passo, né? Revelação. Até que até cola, mas é bem mais fácil do que ficar brigando, né? Calma aí. Aí, vamos lá. O segundo é a redenção. E agora o padre vai ditar para a minha palavra do terceiro. Ele não sabe qual é. Qual que é o terceiro, padre? Que é a recapitulação, o restabelecer. Ele não estudou. Foi direitinho. Ele não tinha chamado de boca aberta ainda hoje, gente. Agora eu estou feliz. Recapitulação. Recapitulação. Ó, coloca defeito na minha letra não. A gente vai dar de presente aqui no final do ano o caderno de caligrafia. Os três. Eu tô achando que é bullying. A gente falou da redenção, da revelação do Pai, da redenção e da recapitulação, que é o restabelecer, que todas elas se fundem, todos esses traços, eles se tornam em comum. E mais à frente, quando a gente fala da comunhão com o Pai, a gente vê todos esses traços de uma forma só, se conversando entre eles. A submissão também a gente viu de Jesus aos seus pais, Maria e José, essa parte da infância, da vida de Jesus, onde ali ele santifica a sua família, Maria e José, através da sua obediência, submissão, trabalhando vários trechos da palavra, nos mostram lá Jesus como filho do carpinteiro, enfim, a obediência, essa submissão. E esses princípios da vida de Cristo, da encarnação até a sua ressurreição, a vida pública, o batismo, depois a sua ressurreição lá, todas essas ações, esse mistério da vida de Cristo é para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então foi um pouquinho do que nós estudamos na semana passada.
vem para fechar com a gente essa parte do nosso estudo. Agora a voz é toda sua. Vai lá com a letra mais bonita que a minha. Vamos lá, meu povo. Então nós estudamos no começo esses aspectos que a Michele apresentou e depois nós adentramos na vida pública de Jesus. Então vamos só fazer uma pequena recapitulação do que nós falamos. Então a vida pública de Jesus, ok? Nós falamos o início desta vida pública. Quando iniciou a vida pública de Jesus? Responda aí na sua casa. Isso mesmo, a vida pública de Jesus iniciou no seu batismo. E aí nós trabalhamos todo o sentido do batismo de Jesus, né? Que o batismo é o que? A aceitação. É a aceitação da missão do Pai, realizada no Filho, pelo Espírito Santo. O batismo também nos recorda o novo sentido de Adão, onde Cristo é o novo Adão, e também o novo sentido das águas, as mesmas águas que outrora lavaram o pecado da humanidade no dilúvio, agora no batismo se torna um sinal de salvação. Também nós falamos que o batismo já prefigura a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, ok? E nós falamos também que no batismo se manifesta o mistério da Santíssima Trindade. Este é o meu Filho amado, escutai-o todos vós. Então, o batismo, ele é o início da vida pública de Jesus. E também nos dá a graça de uma nova vida, né? Nós não somos mais filhos do Adão, mas agora na pia batismal, nós nos tornamos em Cristo filhos de Deus. Lembram? Jesus é o Filho unigênito e no Filho nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Depois nós falamos sobre as tentações de Jesus como segundo caminho da vida pública. Logo após o batismo, Jesus adentra num tempo de solidão. E quem conduz Jesus para este tempo de solidão? O Espírito. Nós falamos muito disso. Então, caríssimos, neste tempo de solidão, Jesus é levado ao deserto. E aí nós fizemos aquela pequena tabelinha entre Adão, que é o símbolo do antigo homem, e de Cristo, Jesus, que é o símbolo do novo homem. Adão, frente à tentação de Satanás, cedeu. Então ele foi manchado pela vontade, pelo pecado. Cristo, nesse tempo de solidão, sofrendo a mesma tentação de Adão, ele foi fiel ao projeto do Pai. Então Jesus, caríssimos, ele foi fiel ao projeto do Pai. E não só ao projeto do Pai, como ele também foi fiel à Escritura. Porque lembra? Quando o demônio tentava Jesus, ele respondia embasada na fé do povo de Israel. Por isso que as tentações que Cristo sofreu no deserto nos dá um testemunho verdadeiro de que Jesus é o Messias. Já não é mais filho do pecado, mas em Cristo nós temos um novo tempo para a humanidade. No deserto, a vitória de Cristo prefigura a paixão e a ressurreição, ou seja, a vitória de Cristo contra Satanás no deserto prefigura a vida nova que o Senhor estabelece entre nós. Ele é o Verbo, Ele é o Filho de Deus. A tentação prova que Jesus é o Messias.
E aí nós falávamos que a quaresma, os 40 dias que nós vivemos hoje, não é apenas um rito, não é apenas uma lembrança. Obrigado. Mas é o que a quaresma? É o sentir-se com Cristo. Um novo povo de Deus. Certo? Nós também nesses 40 dias somos tentados por Satanás. Mas se nós somos o novo povo de Deus em Cristo, nós conseguimos permanecer na fidelidade para assim ressuscitar com Ele para uma vida nova. Então a vida pública de Jesus começa com o batismo. Se você ficou em dúvida desse resumo, volte lá na aula da semana passada, que eu expliquei melhor. O batismo, a aceitação, a revelação da Trindade e também o deserto, que revela que Cristo é o Messias, é o novo homem. Este novo homem, Jesus Cristo, não mais fruto do pecado como Adão e Eva, mas sim agora o Filho de Deus, o enviado do Pai pelo Espírito, nos trouxe algo totalmente novo, que nós chamamos de reino dos céus. A primeira coisa que você deve fazer é parar de pensar que você constrói o reino. A igreja na década de 60, 70, ela dizia assim, os bispos, né? Principalmente aqueles ligados mais ao marxismo, que falavam muito de lutas de classe, etc. Eles diziam que a missão da igreja era construir o reino dos céus na terra, acabando com a fome, acabando com a pobreza, com a miséria. Nada disso. A missão da igreja é construir o reino, sim, de certa forma, mas o reino é obra do Espírito, não é obra da igreja. A igreja pode ajudar na missão do reino, mas ela por si só não tem força de construir reino nenhum. E reino não está ligado também a dar cesta básica para ninguém e nem criar, sei lá, partidos políticos. Na verdade, isso tudo é consequência do seguimento a Cristo, não a primeira coisa a ser feita. É isso mesmo. Esse é o problema. Aqui uma crítica à teologia da libertação, a TR. Veja, aqui está a Michele, ok? Pronto, aqui está a Michele. Na teologia tradicional da igreja, o que acontece? Aqui está Deus, ok? Na teologia tradicional da igreja, a vida de oração e contemplação, vou colocar aqui, oração, vida sacramental, até mesmo a piedade, tá? A leitura da Sagrada Escritura, tudo isso, essa vida de oração que a Michele tem, ela faz o quê? Ela aproxima a Michele de Deus, e aproximando a Michele de Deus, a Michele volta para o mundo, certo? Toda a obra de caridade da Michele é uma consequência de uma vida em Deus, na teologia tradicional da igreja da Europa. O que acontece com a teologia da libertação? Eles inverteram. Eles não vão da transcendência à imanência. Transcendência à imanência. Não, é o contrário. Eu vou ao mundo para chegar até Deus. Então, o que aproxima a Michele de Deus é vida de oração? Não, é caridade. O que aproxima a Michele de Deus é Eucaristia? Não, é obra social. Porque a igreja faz uma opção pelos pobres. Não é mais uma opção por Cristo e em Cristo nos pobres. Uma opção pelos pobres. Então aqui se torna uma igreja que faz muito. Uma igreja que tem muita ONG, muito trabalho social, mas uma igreja que pouco reza. Muita reunião. Muita reunião, não sai para nada. Discussão. Muita discussão. E aqui,
nessa relação? O que entra? Uma percepção do belo. Então a beleza, Deus é belo, o silêncio, a sacralidade. Aqui não. Aqui entra então a importância em fazer mais do social do que uma vida espiritual. Então isso cai, o belo, o silêncio, a sacralidade. A Eucaristia se torna uma reunião de amigos. É o pão da amizade, como diz um canto da igreja. Mas, Padre, Jesus Cristo não tinha predileção pelos pequenos e os pobres? Nós vamos falar isso agora no reino. Ele não dividiu o pão? Isso, é a partilha do pão. O milagre dos pães se torna partilha. Olha a ideologia. Liberdade se torna libertação. Tem diferença em todas as palavras. Então qual é o problema? Quando eu coloco este caminho de ir ao mundo e no mundo encontrar Deus, eu perco o sentido do próprio Deus, porque eu retiro o sentido de transcendência. Pergunta para um teólogo da libertação onde está o céu. Ele vai dizer que o céu está na justiça social. Pode perguntar para o Leonardo Boff. Ele até escreveu, né, que Cuba era a Nova Jerusalém. Era a Nova Jerusalém, sendo que para nós a Nova Jerusalém é o céu. Então, o problema da teologia da libertação não é nem os discursos em si. Nós costumamos a falar que o problema está no método teológico. Tá? Quando eu vou ao pobre e no pobre encontro Deus, eu tenho um erro aí. Eu vou a Deus e cheio de Deus eu chego ao meu próximo. Porque o meu próximo não pode salvar a minha alma. Deus pode. Não sei porque eu falei isso. Eu falei isso porque nós vamos falar do reino dos céus. Eu queria só mais uma pergunta sobre Pode isso. perguntar. Qual é a diferença entre a teologia Teologia da libertação. A teologia de libertação e a doutrina social da igreja? Muito bem. Doutrina social da igreja. DST. Volte a alguns programas. DSI. Doutrina social da igreja. Doutrina Social da Igreja foi no Senado Jovem, foi em novembro, outubro, novembro, um pouquinho antes das eleições. Então procura lá na nossa página que se encontra. A doutrina social da igreja, ela não tem nada a ver com a teologia da libertação. Ok? O primeiro caminho que nós devemos estabelecer é esse. É claro que a teologia da libertação se utilizou muito da doutrina social da igreja para poder fundamentar a teologia dela. O que é a doutrina social da igreja? A doutrina social da igreja é a percepção da igreja, ok, sobre a realidade do mundo. Só que tem uma diferença. A teologia da libertação, ela quer mudar a realidade do mundo no sentido político. A doutrina social da igreja quer mudar a realidade do mundo no sentido evangélico. Por exemplo, é desejo da doutrina social da igreja com que o reino dos céus se faça presente. Já é vontade da teologia da libertação com que a fome acabe. Dá para entender? Aqui a teologia da libertação está relacionada à praxis. A ação da igreja tem que ser uma ação de libertação. Não uma ação de liberdade, mas uma ação de libertação. A doutrina social da igreja não. É o olhar da igreja sobre o mundo e como o mundo está vazio do Evangelho e vazio de Deus. Então a fome é o quê? É consequência de corações endurecidos dos cristãos. Então a doutrina social da igreja consegue reconhecer a fome como um vazio no coração dos fiéis, etc. A teologia da libertação não. Ela vê a fome como problema de classes, como problema social e etc. Consegue perceber? Tem um esvaziamento do sentido evangélico. E aonde que eu encontro alguma coisa boa para eu ler sobre a doutrina social da igreja? A doutrina social da igreja vai começar com a Rerum Novarum, tá? Que é um documento do Papa, a Rerum Novarum, e depois ela vai passar por outros documentos, Pater in Terris, do João 23, etc. Tem um livro, a igreja tem o seu manual da doutrina social da igreja. E a igreja convida, é um pedido, que todos nós olhemos, principalmente na América Latina, para isso. Porque a América Latina é um continente de muita pobreza, de muita miséria e de muita frieza na fé.
Então a doutrina vem refletir sobre toda essa situação social de desigualdade, de dificuldade, sim, mas ela não tem a praxis como sentido da mudança, e sim a pregação do Evangelho e a vivência do Evangelho. Já a teologia da libertação não. Entendeu? É claro, minha gente, tem muita parte da teologia da libertação que é bom. Tá? Não estou criticando a teologia da libertação em si. Eu estou criticando a ideia de teologia da libertação que muitos abraçaram. Né? É um problema. A doutrina social da igreja nós iremos entrar quando a gente falar do catecismo. Mais à frente nós iremos falar também da doutrina social. É o olhar da igreja sobre a realidade sofrida do mundo. Só que a teologia da libertação distorceu muito o que diz a doutrina social. Tá? Então existe o manual da doutrina social. Muito bem, então Jesus, que é o novo Adão, que depois do batismo iniciou a sua vida pública, que venceu Satanás na tentação do deserto, ele inicia o anúncio do reino. Quem está convidado a entrar neste reino? Todos os homens. Quando eu falo homens é humanidade, tá? Não é sexualidade, é todos. Aonde está o acesso deste reino? Por onde que nós entramos neste reino? Pela palavra, pela tradição e pelo magistério. Muito bem. E aí nós lemos o artigo 543, que vai citar o Medgêncio, que vai dizer que Deus quis, através do seu Filho, instaurar no mundo o seu reino. A quem pertence este reino? Os evangelhos vão nos falar aos pobres e pequeninos. Jesus tinha predileção. A palavra diz. Porque ele foi o pobre da manjedoura. Então vamos entender isso aqui. Quem são os pobres e os pequeninos que Jesus convida? A todos aqueles que estão com o coração aberto. Tire essa ideia de pobreza no sentido financeiro. Pode parar com isso. Porque quando eles falam a Jesus, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão aí, o que Jesus responde? Minha mãe e os meus irmãos é só quem não tem dinheiro? Não. A minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade daquele que me enviou. Percebam que a pobreza e a pequenez está relacionada ao estado de alma, não ao estado financeiro. Então Jesus veio anunciar o reino para todos aqueles que querem viver a palavra, por todos aqueles que se abrem ao mistério da palavra, por todos aqueles que desejam viver. Meu povo, você pega Nicodemos, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos não era um homem pobre, mas Jesus tem um diálogo com ele. Nós percebemos a questão da pobreza no Evangelho. Em alguns casos ela está relacionada à questão financeira, como por exemplo o jovem rico, que quando Jesus faz a proposta a ele, ele não aceita porque ele era muito rico. E nós temos outras realidades no Evangelho que não estão ligadas à pobreza em si. Por exemplo, o rico e Lázaro. Aquela passagem de Lucas que fala do rico e do Lázaro. O rico, ele não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque ele via Lázaro sofrendo e não ajudou. É interessante nós observarmos que a palavra Lázaro quer dizer aquele que Deus cuida. Olha que interessante, até na parábola que Jesus conta, diz que Lázaro não tinha ninguém neste mundo, mas Deus cuidava dele, Lázaro, aquele que Deus cuida. O dinheiro, no sentido bíblico, nunca foi motivo para ir para o céu ou para o inferno. Agora, prender o coração ao dinheiro, isso sim é motivo para ir para o céu ou para o inferno. Então, os pobres e os pequeninos está no sentido da alma. São todos aqueles que querem viver de verdade o que o Senhor propõe. Deixa eu ler aqui o 544. O reino pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que acolheram o reino
com um coração humilde. Muito bem. Acolheram o reino com um coração humilde. Olha que bonito. Tem muito rico que acolhe o reino com um coração humilde e consegue fazer da sua riqueza um caminho de caridade. Então, Jesus é o novo Adão, veio trazer a nova humanidade. Ele inicia por onde? Anunciando o reino. Para quem? Para toda a humanidade. Aonde nós encontramos a presença do reino? Na palavra, na tradição e no magistério. Para quem o Senhor anuncia o reino? Para os pobres e os pequeninos. Porque ele foi pobre da manjedoura até a cruz. É isso que nos diz o catecismo. Ele foi pobre da manjedoura até a cruz. O que é a pobreza de Jesus? Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Ok? Então a entrega da própria vida é o maior sinal de humilhação, de bondade, de caridade de Deus para com os homens. Qual é o método que Jesus usa? Isso é importante nós observarmos. Qual é o método evangélico que Jesus usa para falar do reino? Parábolas. Muito bem. E o que são as parábolas? Não só isso. As parábolas são trechos, histórias, que possuem um cunho radical. Quando eu falo radical, não é no sentido, não vai pensar no homem bomba. Não é isso que eu estou falando. Radicalidade quer dizer que vai à raiz. Por exemplo, a figueira, já que estamos falando de raiz. Jesus chegou e falou, corta. Lembra? Aí eles falaram assim, Senhor, vamos fazer assim. Vamos cavar em volta, colocar adubo. Dê mais uma chance. Ano que vem a gente vê. Se não dá fruto, a gente corta. Percebam. Percebam a radicalidade das parábolas. O reino, minha gente, não é para gente frouxa, não. Essa ideia do mundo de hoje, de que o reino dos céus é oba-oba ou é justiça social, isso não é reino. O reino ele perpassa pela radicalidade, o abandonar-se nas mãos de Deus. O que mais tem a característica das parábolas? Elas são espelhos. Isso que está falando não sou eu não, é o catecismo. Elas são espelhos da realidade humana. Você nunca vai ver uma parábola igual ao presépio do Vaticano. Que deu o que falar o presépio do Vaticano, que era com os personagens aí do Star Wars. Tá? Então você não vai ver astronauta, Jesus falando de coisa assim, metafísica abstrata, não. As parábolas, elas perpassam pela realidade dos homens. Jesus está falando aos homens. Pensa, Jesus é Deus, assumiu a humanidade e está ensinando a humanidade a viver a própria humanidade. Por isso que todo o seu ensinamento é para os homens viverem isso aqui, um reino dos céus, aonde? Aqui na terra. Todas as parábolas de Jesus não é ensinamentos abstratos, são ensinamentos de vida e de vida eterna. Posso ler mais um pedacinho aqui? Pode ler, ataca. Convida-nos à conversão, sem a qual não se pode entrar no reino, mas mostrando-lhes com palavras, atos e misericórdia sem limites do Pai por eles, a imensa alegria do céu por um único pecador que se arrepende. Então a gente está agora no 5:4-5. Ele vem para chamar os justos, não para chamar os justos, mas sim os pecadores. Todos eles são convidados à mesa do reino. Todos os homens são convidados, porém nem todos participam da mesa do reino. Olha, todos aqueles que estão sempre alheios dentro da parábola, eles sempre têm um fim trágico. Pode observar, as virgens prudentes entraram para a festa, e as que não são prudentes, ninguém sabe o que aconteceu com elas. É ou não é? Elas não tinham óleo para entrar, não entraram. Depois, todas as parábolas de Jesus, o jovem rico, não é uma parábola, é um fato, mas o que acontece com aquele jovem, nós não sabemos. Então percebam que os ensinamentos de Jesus, o filho
pródigo, outro filho que ficou com ciúmes. O que aconteceu? Nós não sabemos. Ele foi pro banquete ou não foi? Ele foi ou não foi? Comeu o novilho gordo? Ninguém sabe. Ele foi convidado. Foi convidado. Mas se foi esquecido no churrasco, já era. São muitos Se ele convidados. quis aceitar o convite, é a questão. É a questão, se ele quis ou não entrar. Se ele foi ou não pobre. E há parábolas assim até hoje, né? Porque todos nós somos convidados a participar do reino de Deus, a trabalhar na obra, a servir, ajudar de alguma forma. Nem todos aceitam ou aceitam, enfim, para trazer divisão, mas o convite é para todo mundo. Muito bem. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Já dizia o Padre Zezinho há muitos anos atrás, né? Será que hoje a gente traz o Padre Zezinho, o grande pensador aqui, porque ele é mais citado? Então, meu povo, qual é o método? As parábolas. Então, ela possui um cunho de radicalidade, possui um cunho de espelho da realidade humana, e todos aqueles que não participam da proposta de Jesus sempre têm um fim que não é o melhor da história, ok? Mas, Padre, afinal de contas, o que é o reino dos céus? O quê? O que é? O que você acha que é, Michele? Reino dos céus. Michele, Andréia, Naira. Queridos violentos, né? Reino dos céus. É um terreninho bem gostoso, uma nuvem bem gostosa para eu poder descansar meus ossos no final da minha vida. É isso? Será? Onde a coluna não vai? Exatamente, as regras de disco serão esquecidas. Hoje eu vou encontrar o meu cachorrinho. Aonde não há choro nem ranger de dentes? Tá, onde não tem choro e ranger de dentes. Tá bom, o que mais? O que mais, Maia? O castelo, né? Tô tentando refletir aqui. Tá. Tô anotando no meu caderninho. É porque é difícil. É. A gente fala do reino do céu. Venha a nós o vosso reino. Mas o que é o reino dos céus? Percebam que o reino dos céus ele não é um dado social. Ok? Não seria o paraíso lá de Adão e Eva, onde eles andavam com os animais, abraçados de tigre? Não, esse é o reino dos céus escatológico, mas estou falando do reino que Jesus nos trouxe, tá? É o que Jesus nos anuncia, tá? Afinal de contas, qual é o anúncio de Jesus? Então não é uma revolução social no sentido de mudança da realidade. Jesus também não anuncia uma revolução no sentido armado ou etc. A mensagem de Jesus não é meramente imanentista. Imanentista quer dizer só aqui na terra, tá? Não está ligado só à terra. E nem também é um discurso para acabar com a pobreza. Porque Jesus vai dizer: pobre sempre tereis, já vocês não terão sempre. Lembra dessa passagem bíblica? Ok. Afinal de contas, o que é o reino dos céus? Ok. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui para vocês não confundirem. Você vai ter gente respondendo o que é. Então respondendo aí já o que é o reino dos céus. Nilzinhas. O reino dos céus, primeiro, é a vida nova. É a vida nova que Cristo nos traz. Vamos entender isso. O segundo, o reino dos céus, ele tem o caráter de participação da vida divina. E o reino dos céus, ele tem um sentido escatológico, ou seja, o sentido de salvação. São essas três características que estão presentes no livro, a introdução ao cristianismo, do Ratzinger. Esse aqui. É bom esse escritor, né? Do Ratzinger, ok? Introdução ao cristianismo, é belíssimo esse livro. Ele escreveu com outra pessoa, não me lembro quem é o outro. Não, acho que é só deles. Joseph Alois Ratzinger. Então, o reino dos céus, primeiro, é uma vida nova. Todas as parábolas, todo o ensinamento de Jesus,
ele tem um caráter de mudança. É sempre um chamado à conversão. Essa semana eu li um evangelho que eu gosto muito, só que eu morro de medo dele, que diz assim, da questão do perdão. Ele dizia, Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Até 70 vezes 7? Aí, até 7 vezes? Aí Jesus responde, 70 vezes 7. Ele continua dizendo que não alcançarão o perdão aqueles que não souberem perdoar. Não alcançarão a misericórdia de Deus aqueles que não forem misericordiosos. Então percebam que Jesus nos dá uma vida nova, por quê? Porque Ele ensina a humanidade a ser boa, né? A humanidade a ser boa. Vamos entender o sentido de ser boa. Não achar que ia ser gostoso. Peraí, vamos lá aqui. Ele nos ensina a humanidade a viver a sua essência. O homem, e nós já falamos disso nas primeiras aulas, o homem por natureza ele é um ser bom. Deus nos criou para sermos bons. Só que a fragilidade do mundo, a ganância, etc., corrompeu a natureza humana. Então o homem, ao longo da história da salvação presente na Sagrada Escritura, foi se tornando um ser mau, a ponto de ter a carta do divórcio, por causa da dureza do coração, a ponto de botarem os profetas a correr, porque se sentiram livres frente ao próprio Deus. Por isso que a imagem da salvação sempre está ligada ao servo sofredor. Por que ao servo sofredor? Porque o sofrimento para a humanidade perdeu o sentido frente à ganância do coração deles. Jesus, quando instaura entre nós o reino, a primeira coisa que Ele estabelece é uma vida nova, que ela é nova entre aspas. É uma vida que sempre esteve em nós, mas que nós esquecemos. Quando nós quebramos a aliança e nós vivemos a vida de Adão e Eva, nós esquecemos esta essência de ser bom, de viver a caridade, de viver o amor. Por isso que São João vai dizer, Deus é amor e aquele que ama conheceu a Deus. Então Jesus, quando instaura o reino dos céus, a primeira coisa que Ele estabelece entre nós é uma vida nova. Não viver mais os frutos de Adão e Eva, mas agora ser filhos no Filho. Quando eu peço, venha a nós o vosso reino no Pai Nosso, mas eu grito com o meu irmão que está na rua, eu não entendi o que é este reino que Cristo me trouxe. O reino é a vida nova. A vida nova ela perpassa por desejo de Deus e por aceitação do homem. Então o primeiro sentido do reino de Deus é ser uma nova criatura. Eis que eu faço novas todas as coisas. Então, ser novo é o sentido pleno do reino dos céus. O segundo sentido do reino é a participação da vida divina. É eu, Rafael, entender que eu não estou só neste mundo, mas que eu agora sou o templo do Espírito. O Espírito habita no meu ser. A carta aos Tessalonicenses vai dizer, observai tudo, guardai o que é bom. Não extingueis o Espírito, não desprezais as profecias, não extinguir o Espírito, não diminuir o Espírito que habita no nosso ser. Então vejam, participar da vida divina, porque a vida divina pelo reino que Cristo nos trouxe, habitou dentro de nós. A vida divina está na igreja, nos sacramentos da igreja, está na palavra, está na caridade, está no amor. É como se Deus rompesse essa distância entre o céu e a terra e adentrasse no seio da humanidade. Aqui nós falamos da presença, certo? Ele está no meio de nós e nós participamos da sua vida, porque Ele pelo batismo adentra na nossa vida e nós somos imersos na sua realidade. E isso é uma coisa muito diferente, né? Para o judeu, ele via um Deus muito longe, que ele não podia nem dizer o nome, obscuro, e com Cristo não, ele é um Deus que caminha conosco. Por isso que ele é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É escândalo para os judeus porque essa ideia de ver a Deus, de tocar em Deus, de estar com Deus, ela é absurda. Toda a tradição do povo de Israel é uma tradição temente a Deus. Eles reconhecem a presença de Deus no meio do povo de Israel,
mas eles não conseguem conceber essa ideia de ver Deus, ainda mais um Deus crucificado, né? É mais absurdo ainda, um Deus que sofre. Para os judeus a mesma coisa, para os gregos a mesma coisa, é a compreensão de que Deus é a infinita sabedoria, é a plenitude, então jamais ela se encarnaria em um só. Aqui é interessante, porque Jesus, ao estabelecer o reino, ele traz uma novidade. Qual é a novidade? Nós somos monoteístas, tá? Monoteísmo. Nós temos um único Deus. E na época do cristianismo nascente, havia duas realidades. Ou era o politeísmo pagão, ou o monoteísmo judaico. Vejam, pela nossa compreensão de Deus, nós somos monoteístas, mas a nossa compreensão de Deus difere dessas duas realidades. Nós nem somos monoteístas a ponto de conceber Deus como uma única substância, nem nós somos politeístas a ponto de conceber Deus como vários deuses. A Trindade, ela é uma realidade própria da igreja nascente, do cristianismo, dos apóstolos. Conceber um único Deus em três pessoas distintas é algo totalmente diferente. Não é nem o politeísmo pagão, nem o monoteísmo do sentido judaico. A Trindade é um monoteísmo do sentido cristão. É o único Deus em três substâncias distintas. Então a participação da vida divina é o reino dos céus. E o terceiro, o sentido escatológico. Tem um livro muito bom, que eu recomendo a todos, que se chama A Tentação do Cristianismo. Ele é de Luc Ferry e de um jornalista. Luc Ferry é um filósofo e um jornalista. E eles vão dizer assim, por que o cristianismo dos primeiros séculos trouxe tantas pessoas? Por causa desse sentido aqui. A escatologia na época antiga, no sentido de ir para o reino dos céus, ou a vida não ter finitude, não acabar, ou a vida não ser resumida numa dormição, é algo muito próprio do cristianismo. Ele vai dizer que a grande tentação do cristianismo dos primeiros séculos foi justamente a vida eterna. Este reino que Jesus instaura entre nós, ele tem um sentido. O sentido é que nós marchamos até Deus e com ele ficaremos para sempre. O sentido da salvação. É o que tanto comoveu os cristãos do primeiro século. E que hoje não comove mais ninguém. Por quê? Porque nós vivemos num tempo do imediatismo. Você tem um celular, seu celular está lento, está travando, e fica doido. Manda mensagem para mim, e eu não respondi em 10 minutos, você quer morrer comigo. Por quê? Nós vivemos em um tempo em que a sociedade adquiriu um sentido muito rápido da própria vida. O homem hoje ele trabalha de segunda a sexta, ele ainda faz curso, faz academia, então ele vai ocupando todo o tempo da vida a ponto de não pensar nem na morte. Por isso que o sentido escatológico perdeu a força. O homem contemporâneo ele está muito ocupado para pensar no amanhã. Então ele vive o hoje e é um hoje que desgasta. Aí eu tenho uma dor, eu tenho uma dificuldade, um cartão de crédito estourado, eu dobro meu joelho, rezo ali para o Senhor, e aí minha fatura não é paga, não acredito mais nesse Deus. Eu não arranjo um emprego que eu não estou procurando. E aí é culpa de Deus. Então tem um forte ateísmo, porque nós colocamos o homem no centro do universo, e tudo deve girar em torno dele, o tempo, o dinheiro, Deus, etc. E você quer tudo para agora. Tudo para agora, tudo para hoje. Dá um Windows 95 para um jovem de hoje, aperta aquele botão branco e deixa ele rodando para ver o que o jovem vai achar. Até inicializar o computador, o jovem já teve 4 infartos. Ok? Então, se alguém perguntar para vocês o que é o reino dos céus, afinal de contas, Jesus era Deus e veio nos trazer o quê? A graça de uma vida nova, que é uma vida velha. Ou seja, na essência, Deus nos criou para sermos bons, mas foi necessário Jesus assumir a humanidade para nos ensinar uma vida nova. Também nos deu a graça da participação divina. Ele sopra sobre os apóstolos o Espírito, ok? Então, a presença divina, a inabitação do Espírito, a vida nova que Deus nos dá, nos tornamos templos do seu Espírito. E claro, o sentido escatológico, somos um povo que caminhamos para junto de Deus na eternidade. Padre, aqui entra a caridade? Claro que entra, na vida nova.
Aqui entra o desejo de acabar com a pobreza? É claro que entra, na vida nova. Porém, a meta não é as obras apenas. Eu não faço as obras porque eu quero resolver o problema do mundo. Eu faço as obras porque eu encontrei a Deus. E quando eu encontro a Deus, eu reconheço a presença de Deus no meu irmão. E aí eu o ajudo. Esse é o sentido da caridade cristã. Reconhecer a presença de Deus no outro. Se eu sou uma nova criatura, eu vivo como um ser novo. Muito bem? Posso apagar? Já apaguei. Se você tem sorte que está sendo gravado, então você pode voltar um pouquinho e olhar de novo a lousa. Muito bem. O reino de Deus está próximo. É o outro item. O reino está próximo. Não é um título. Procura aí. O reino de Deus está próximo. Não é não? Tem os sinais do reino. Eu acho que eu ainda estou nos sinais do reino. Eu estou dentro dos sinais do reino, tá? O reino de Deus está próximo. Vou te falar que já foram 45 minutos, tá? Tem quanto tempo ainda? Tem mais 45. Tá bom. O reino de Deus está próximo. Se tiver dúvida, vão perguntando. Como que nós sabemos que o reino de Deus está próximo? A Sagrada Escritura vai apresentar depois que João Batista foi preso. Entenderam, João? Já cortaram a cabeça. Muito bem. Depois, lembra que eu falei isso na semana passada. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. A velha humanidade, o antigo, está preso, está pronto para morrer. Inicia o quê? O novo tempo. Ok? O novo tempo. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino de Deus na terra. Olha que bonito vai dizer a Lumen Gentium. Cristo inaugura o reino de Deus na terra. E não só ele inaugura o reino de Deus na terra, como ele quer que os homens participem deste reino. A participação. Como que Jesus inicia essa participação do reino? Escolhendo 12 homens para constituir a igreja. Então esse papo que você tem assim, o importante é sentir Deus, o importante é ser feliz, para que eu vou na igreja? Eu não preciso ir na igreja. Deus está em todo lugar. Deus está aqui no meu pé de couve. Eu vejo Deus quando eu olho para o pé de couve. Não, meu irmão. Jesus veio instaurar o reino, não ficou dizendo assim, plantem couve para ver o reino de Deus no pé de couve. Nada disso. Jesus chamou 12 homens e Jesus deu uma profunda catequese a esses 12 homens. Eram os melhores? Não, eram os piores. No sentido da formação acadêmica, não eram homens letrados, eram pescadores, eram pessoas simples. Vai dizer Santo Agostinho, Deus escolheu 12 homens fracos para que a força deles fosse a força de Deus e não do discurso que a capacidade intelectual poderia elaborar. Então Deus escolheu 12 homens simples para constituir um corpo, a igreja. Por isso que nós falamos igreja. O que quer dizer a palavra igreja? Eu falei semana passada. Comenta aí, querido. Vocês lembram? O que quer dizer eclésia, eclesia? Quem sabe? Levanta a mão. Pode falar, André, você está aí. Eclesia quer dizer, a palavra igreja vem do grego, eclesia quer dizer convocados. A assembleia dos convocados. Olha que bonito. Assembleia de Deus. Não. Assembleia dos convocados, dos chamados. Tá. Ministério dos chamados, né? Jesus, ao chamar os 12 homens e entregar a missão a esses 12 homens, nós costumamos a falar que a igreja tem o cerne do reino de Deus.
A igreja tem o cerne do reino de Deus. É impossível dizer que a igreja não participa desta vida de Deus, porque pelos sacramentos ela santifica os homens. Agora ele está no 5:5:1. Achei. As chaves do reino. Não, acho que ainda não. É assim. Aqui vai falar dos 12 e tal. Eu agora vou entrar no... Essa parte você Os sinais do reino. É. Não, Não. você já falou. Não, eu falei dos milagres ainda não, vou falar agora. Os sinais do reino. Eu estou por aqui. Isso. Vamos lá. Mas está chegando, eu estou por aí mesmo. Ok. Então, Jesus, ele não só estabelece o reino, como ele acrescenta alguns sinais do reino. O Concílio Vaticano II vai definir a igreja como sacramento da salvação. Esse é um título que o concílio dá à igreja. O que quer dizer sacramento? Sinal visível de uma graça invisível. Ou seja, a igreja brilha no mundo como sacramento da salvação, como sinal visível da salvação, porque ela guardou nesses 2000 anos a fé que o Senhor entregou àqueles 12 apóstolos, e ela guardou de forma fidedigna nesses 2000 anos de catolicismo, ok? Por isso que agora nós vamos falar dos outros sinais, não apenas da igreja, porque quando nós falarmos da igreja, nós vamos falar da figura de Pedro, que recebeu as chaves dessa igreja. Mas vamos agora falar dos sinais do reino. Quais eram os sinais que Jesus realizava, minha gente? Os milagres. Os milagres de Jesus não é feijão para curar Covid, nem álcool em gel que expulsa para longe o Covid. Nada disso. Os sinais de Jesus é o sinal da vida nova. Ele expulsava os demônios. Olha que interessante. Expulsar os demônios. O que significa expulsar os demônios? Significa que o homem não era dono de si. Havia algo que dominava a vida humana. Jesus traz ao homem agora a capacidade de dominar a sua vida, realizar os sinais. O que os sinais testemunham? Que ele é o Filho de Deus. E não só que ele é o Filho de Deus, como ele foi o enviado do Pai. E não só que ele foi o enviado do Pai, como que através dele encontramos palavras de vida eterna. Ou seja, ele fortifica a fé do povo de Israel. Ok? Então os milagres que parecem ser coisas pequenas, eles têm uma realidade profunda. Ele expulsava os demônios, ou seja, trazia uma vida nova. Ele tornava os homens adoradores do verdadeiro Deus, porque eles reconheciam ele como Filho de Deus, como enviado do Pai. Mas nem todos creram em Jesus. Alguns diziam assim: ele faz isso por obra de Satanás. É Satanás que está conduzindo ele, por isso que ele está realizando os sinais. Tá? Então, o Catecismo no 549 vai dizer o sentido da vida nova que os milagres demonstram. Leia para mim aqui o 549, o meu grifo. Não, meu grifo aqui. Não veio. Prestem bastante atenção no Catecismo 549. Não veio, no entanto, para abolir todos os males da terra, mas para libertar os homens da mais grave escravidão e do pecado, que entrava em sua vocação de filhos de Deus, e causa de todas as escravidões humanas. Muito bem. Libertatis consciência. Tem um documento da igreja chamado Libertatis Consciência, que vai dizer que o sentido primordial da vinda de Cristo não foi para realizar milagre, nem para ficar fazendo churrasquinho na laje, nada disso.
foi para libertar o homem do pecado e da morte. Libertar o homem do pecado e da morte. Não veio para realizar uma libertação, mas sim uma liberdade. Libertação, vai dizer esse documento, é ideologia. Libertação. Mas a liberdade que Cristo estipula é essa, a da nova vida que nos livra do pecado e da morte. Por várias vezes Ele instaurou o reino entre nós. Vai dizer Mateus capítulo 12, o reino de Deus está entre vós. Os exorcismos de Jesus libertam os homens das garras de Satanás. É uma antecipação do mistério da cruz. Ok? Muito bem, estamos caminhando, está acabando, João. Agora a gente chegou na chave do reino. Agora nós vamos para as chaves do reino. Então, se alguém falar assim, Jesus é o teu salvador, por quê? Te salvou do quê, se você não fez nada? Aí você tem que dizer assim, olha, boca aberta. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus ainda tentou de muitas formas trazer o povo de volta para Ele através dos profetas. Mas o povo, que é igual você, idiota, que está me fazendo essa pergunta, não aceitou. Então Jesus, assumindo a minha humanidade, me libertou do pecado, me deu uma vida nova, soprou o seu Espírito sobre mim e me deu a graça de alcançar a salvação. Então a sua salvação é me libertar da morte, do pecado, que o pecado foi a consequência, o castigo de Adão e Eva no Antigo Testamento. Estão entendendo, meu povo? Professoras estão entendendo? Sim, Senhor. Agora nós vamos entrar então nas chaves. Que parágrafo nós estamos? 5:5. Agora sim. Ok. É porque o catecismo repete muito. As chaves do reino. Então, de novo, Jesus. As chaves do céu não estão lá com São Pedro? E está com ele mesmo. A gente vai falar sobre isso. Presta bastante atenção. Está passando na fila. Jesus escolheu os 12 para estar com ele, estarem com ele, e também para participarem da missão. Qual a missão? Anunciar o reino, anunciar a vida nova, anunciar o céu. Essa é a função de um sacerdote, um catequista, é anunciar o reino. A vida nova, o céu e o que mais? A vida nova, O céu e a escatologia. o céu, que é a escatologia e... Calma. Eu esqueci. A vida nova. A É o do vida... meio. É o do meio, que eu não consigo lembrar. A vida nova. Não, primeiro. Não, a vida nova que é uma vida velha, porque ela está ligada à nossa essência. Aí é o segundo. Não, aí na habitação do Espírito, tá? A vida em Deus. Então é a vida nova, né, que é a essência, que é no âmbito moral. Depois a vida em Deus, né, a participação da vida nele, né, e o terceiro é a escatologia. Tá bom. Então ele convidou os discípulos a anunciar essas 3 realidades. Pedro, dentre os 12, recebe uma primazia. A primazia quer dizer que ele é o primeiro. Quando que isso acontece? Lá em Mateus 16:16, Pedro vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala assim: olha, estão falando por aí. Não, alguém fala para Jesus assim: olha, Senhor, estão falando por aí que tu és Elias, tal. Aí Jesus vira e fala: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir dessa profissão de fé, Jesus anuncia: Pedro, sob esta pedra eu edifico a minha igreja. Aí todo mundo diz assim: Pai, é porque Pedro, Cefas, quer dizer pedra, então sobre Pedro ele edifica a igreja. Não. Jesus vai anunciar um pouco antes que ele é a pedra que os construtores desprezaram e que se tornou a pedra angular. Então Jesus é a pedra viva da igreja.
e sobre ele edifica a igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Por isso que quando Jesus fala a Pedro, o número 552 vai dizer uma coisa interessante. Eu vou ler porque tem um negócio em latim. Deixa eu ver se... não. O 552 vai dizer... Pode ler para mim aqui, André. Eu grifo meu aqui. Firmeza, não? Cristo, pedra viva, garante sua igreja construída sobre Pedro e a vitória sobre as potências da morte. Muito bem. Sob esta pedra, que sou eu mesmo, eu edifico a minha igreja. Ele é a pedra viva e confia a Pedro esta missão de conduzir esta igreja edificada sobre si, sobre Jesus Cristo. Por isso que o capítulo continua no próximo grifo aqui. O poder das chaves designa autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus é o bom pastor que confirmou esse cargo depois da ressurreição para apacentar as ovelhas. Então percebam, em Mateus 16 tem esse diálogo: sob esta pedra eu edifico a minha igreja. E no Mateus 16, no versículo 19, Jesus fala: e eu te darei as chaves do reino dos céus. O poder das chaves designa a autoridade de Pedro, que está relacionado a 3 coisas: perdoar os pecados, ok? Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Também dá a força a Pedro de pronunciar a doutrina. As chaves simbolizam a autoridade daquele que conduz, daquele que tem a primazia, e também aquele que cuida da igreja, aquele que toma as decisões dentro do colégio apostólico. Olha na ressurreição que coisa interessante. João e Pedro vão ao túmulo. Chega lá, João chega primeiro, mas não entra, ele espera. É Pedro que entra e vê o túmulo vazio. Pedro tem a primazia no Evangelho. Então, quando Jesus fala, eu te darei as chaves, ele está dando a Pedro a capacidade de perdoar, a capacidade de conduzir a doutrina e de cuidar da igreja, né? Então, caríssimos, percebam que dar as chaves a Pedro simboliza que ele tem uma missão espiritual. O poder das chaves designa a autoridade de governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus é o bom pastor e confirmou esse encargo depois da ressurreição. Quando ele fala, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fica meio sem graça: eu amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Então, o cuidado com a igreja de Cristo. Faz o microfone. Isso. E por que ele repete 3 vezes? 3 vezes. Então vamos lá. Nós só vamos entender esse Pedro, tu me amas 3 vezes quando nós entendemos grego. Porque no texto original nós encontramos a palavra amor, ela tem 3 sentidos. Ela tem o amor ágape, que não é ágape, é agape em grego, mas só o padre Marcelo colocou um acento aqui. O agape, o filia. O filia e o eros, ok? Quando nós olhamos no texto original, Jesus pergunta 3 vezes diferente: Pedro, tu me filia, Pedro, tu me eros, Pedro, tu me agape. Pedro, você me ama com aquilo que você é? Ou seja, você me ama como um pai ama um filho? Filia? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me eros, Pedro, tu me ama a ponto de entregar toda a tua vida por mim? Ah, Senhor, eu te amo, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me agape, ou seja, Pedro, você me ama na plenitude do amor? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ele não estava ainda tão preparado para se entregar totalmente. Consegue? Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo com a minha vida, eu te amo no discipulado, mas eu ainda
Mas mesmo assim Jesus fala: em que você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. É um degrau evolutivo, né, na caminhada de Pedro. Ele vai evoluindo conforme Jesus ele vai pensando. Eu amo a esse ponto, eu amo mais um pouco. E eu acho que também um pensamento que a gente tem que fazer na nossa vida em relação a Jesus, tanto quem é Jesus para você, porque se a gente perguntar na rua quem é Jesus, ele fala, é Túlio. Vocês já ouviram? Ah, quem é Deus? É Túlio. Quem é Jesus? É Túlio. E essa é a pior resposta, que tudo é quase nada, né? Então a gente precisa pensar nessa resposta. Vocês podem colocar quem é Jesus para você e responder a pergunta que Pedro respondeu para Jesus. Eu já acompanhei diversas reflexões sobre essa passagem, onde diziam que, já ouvi pregadores dizer que Pedro estava em dúvida de eu responder, se ele não tinha força. Mas na verdade é um degrau, é um crescimento. O medo dele ser capaz da capacidade dele. Por isso Deus foi ele provando e perguntando para que ele se elevasse. Ou seja, amar a Deus com um corpo, com uma fidelidade é fácil, mas amar a Deus agape, com todo o nosso ser, é difícil. Pedro vai provar onde? Quando ele é crucificado de ponta cabeça por causa da fé. Aí ele prova que ali ele amava a Deus de todo o coração, por tudo que ele é. Aí ele responde, né? Você vai por onde você não quiser ir. Aí eu adoro essa passagem. Olha, quando a gente é novo, a gente vai para onde a gente quer ir. Mas depois que a gente fica velho, a gente vai para onde as pessoas nos levam. Né? Acho uma sabedoria bonita. Ou seja, ele já estava velho, então Deus o conduzia para onde Deus queria. Tá? É a confiança, é o abandono, que é o que os santos tanto que é o que o falam. Papa faz também, né? Que é. Que graça teria, né? Sabe o que é interessante? Nós sabemos que o Papa sucede Pedro. E teve uma vez que perguntaram assim, Senhor, perguntaram para o Bento XVI, Santo Padre, o Senhor estará no Brasil na jornada mundial? Ele respondeu, olha, eu não sei, mas Pedro estará. Ou seja, ele poderia não estar, mas Pedro, o sucessor, estaria lá. Porque a figura de Pedro continua viva no Santo Padre. Né? É interessante, é bonito essa compreensão. A gente pode fazer uma ligação também, como se o Papa liga também as coisas à figura de Pedro, né? Porque os sacramentos nos perdoam, a doutrina faz um sentido. Isso daqui é totalmente católico, meu povo. Ó, Pedro foi o primeiro Papa, o primeiro bispo de Roma. De Pedro a Francisco, Que são 8 anos hoje. 266 papas nesses 2000 anos de catolicismo. Por isso que nós devemos cuidar quando nós atacamos o Papa. Tudo bem, de vez em quando ele pede, mas nós devemos cuidar. Por quê? Porque o Papa é o símbolo de unidade da igreja. A gente, o que o Papa foi fazer no Iraque? Estava doido para dar um beijo no homem-bomba. Mas tá bom. O Papa Francisco, hoje, ele é Pedro. Da mesma forma que Cristo falou a Pedro, perdoe, viva a doutrina e cuide da igreja, hoje o Papa tem essa missão, de viver a doutrina, de cuidar da igreja, de ser o chefe, comandar todo o colégio apostólico. E o sonho de ir para o Iraque já era de João Paulo II, de estar onde as pessoas precisam, né? De estar num lugar santo, pisar naquele lugar e levar a palavra de Deus para pessoas que a maioria não é cristã. Sim. E você Se não ligar, não funciona. E você que está em casa e vê a explicação, o exemplo que o padre disse do Papa, quando ele foi questionado se estaria na JMJ, e ele disse que Pedro estaria, talvez ele não, mas Pedro estaria, traz também para a nossa realidade local. Às vezes nós questionamos os nossos padres que estão ali a nos catequizar, a nos trazer à luz da nossa fé, nós não queremos ajudá-los, nós falamos, ele está exortando demais, hoje ele está possuído na Santa Missa, ele está me falando verdades, mas enfim, é o próprio Cristo que está ali através do seu apostolado falando para a gente. Escolhendo o padre. Né? Exatamente, escolhendo o padre para estar. Pode ser que daqui a alguns anos não seja mais o padre Rafael, o padre Valdir, pode ser o padre João, o padre Felipe,
hoje eu tô... Padre Sérgio Vinícius. Exatamente, mas continua sendo a nossa tradição, a nossa Igreja Católica, aquilo que a gente acredita. Então você não precisa ir tão longe para trazer esse exemplo para a gente. Dá uma pensada aí. Acho que o problema começa quando a gente não vê o padre na figura de Cristo, né? O Cristo. Eu acho que o problema começa da nossa compreensão de igreja. Se nós não entendemos a igreja como aquela que detém, que tem o cerne do reino, nós não conseguimos compreender a importância da igreja no mundo. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu pensei muito esses dias. Eu escutei uma pessoa que, depois de estar envolvida numa fofoca, ela falar mal da igreja. Ou seja, ela fez a fofoca, arranjou a confusão e ainda falou mal da igreja. Porque a igreja é uma porcaria, eu vou embora dessa merda. Desculpa a palavra, mas foi isso que ela falou. Qual é a compreensão de igreja que ela tem? Se nós não entendemos a riqueza da igreja, a igreja não nasceu no mundo para ficar passando cestinha no domingo. A igreja ela nasceu de Cristo. Cristo escolheu os 12, entregou a doutrina na mão dos 12 e falou: ide por todo mundo, batizai todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai a pôr em prática tudo o que nós vivemos. Eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. A igreja recebe Cristo como cabeça, Ele estará com a igreja, e o corpo da igreja participa da vida em Cristo. Dentre esses 12 que Ele escolheu, Ele deu a primazia a um, que foi Pedro, falando a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, perdoe, ensine a doutrina, cuide da igreja, apacenta. Há 2000 anos a igreja elege Pedro, e elegeu Pedro como o Papa Francisco. Hoje, Pedro continua vivo, perdoando, ensinando a doutrina, cuidando da igreja. Mas as pessoas veem a igreja como o quê? É um lugar que eu vou para me sentir bem. Eu vou na igreja, quando dá eu vou para rezar um pouco. Aí a missa tem que ser animada, porque tem que ser a partir da minha vontade. Não importa se na missa a gente tem orações que a igreja repete há 1800 anos, não importa. Não, eu quero uma missa mais animada. Aí eu toco na missa, eu faço um show de rock. Aí quando o padre Rafael fala assim, abaixa, aí a pessoa diz: não, eu vou tocar nos remédios que é melhor. Lá o padre deixa fazer tudo. Aí para de cantar na missa das 10 e vai tocar nos remédios. Então vejam, é interessante isso daqui. É hipocrisia por parte dos católicos de achar que a igreja é apenas um evento social. E não é, minha gente. A igreja ela é sacramento, ela é sinal visível da salvação de Deus. Padre, a igreja salva? Não. Mas é impossível dizer que uma pessoa que vive o ensinamento da igreja não alcança a salvação. É impossível dizer. Porque Cristo entregou a fé à igreja. Por isso que no batismo a gente pergunta: o que vocês pedem à igreja? A fé. E essa fé é o que te dará a vida eterna. A igreja guardou a fé durante 2000 anos. Então a igreja não é uma merda, uma porcaria, ou eu não vou na igreja apenas por ir. Eu estou na igreja porque eu estou em Cristo, em comunhão com o Mestre, que é o dono desta igreja. Pena que as pessoas não entenderam. Então eu acho que o problema é a percepção do que é a igreja. Aí culpa da teologia da libertação, que dizia assim: a igreja é o povo de Deus, vamos ter uma igreja ministerial, uma igreja onde o povo tem o protagonismo. Aí quando o povo se levanta contra a campanha da fraternidade, o que os bispos falam? Cadê a obediência aos bispos? A igreja agora tem que viver a obediência? Não, minha gente. Não é uma igreja povo de Deus, o povo tem direito a falar. E se não concordar com os ensinamentos, o povo tem direito a se levantar e falar, porque eles são igrejas, são batizados. Eu sou a favor de uma igreja ministerial, mas eu também sou a favor de uma igreja que tenha como cerne a doutrina católica, não outras coisas que estão aparecendo por aí. Então agora eu estou muito feliz, porque a igreja tão sonhada da década de 60, 70 e 80 está acontecendo. É o povo de Deus, a igreja ministerial está se levantando contra os pastores, que por vezes só falam besteiras. Então vamos lá. Deu para entender as chaves do reino? Pedro tem a primazia. Balança a cabeça aí. Não posso falar muito, porque senão depois eu vou ficar famoso, e não é esse o meu intuito não. Meu intuito é só mostrar que às vezes a gente dá um tiro no nosso próprio pé. Formou mal o povo não conhece a doutrina. Pronto, está certo, o povo se levanta contra a igreja, e é direito deles, eu não discordo não. Muito bem,
Um antegozo. 554, para quem tem Do rei. E agora vem o calço apertadinho e fecha tudo. E pior que a gente pode nem falar nada, porque senão eles recorrem ao Supremo Tribunal e a gente é preso por incitar o ódio. Mas que dá vontade de correr atrás dele com um pedaço de pau, dá. Mas eu não falei isso, viu, Supremo Tribunal, senão eu posso ir preso. Exatamente, a gente não vai levar cigarro na cadeia para ninguém. Eu não fumo cigarro, só maconha. O Bogo falei que gosta de graduação, então é especial. Mas isso no Brasil não funciona porque está superlotado os presídios. Então você que acredita nesse papo, que a pessoa que tem ensino superior vai para a série especial, esquece, meu irmão. Quem tem ensino superior vai ter que ir para uma cela com menos detentos. Que aí é 1 metro por 1 metro, deve ter só uns 40 detentos. Pronto. Então aqui, o antegozo do reino, a transfiguração, ele está acabando. A partir da profissão de fé de Pedro, tu és o Cristo, Jesus começa a falar do quê? Da paixão. Olha que bonito. E no Evangelho de Lucas, Jesus está a caminho de Jerusalém. Pode ler o Evangelho de Lucas, que você vai ver. Toda hora ele fala, e no caminho de Jerusalém, Jesus subiu ao monte. Jesus estava a caminho de Jerusalém quando encontrou um leproso. Jesus está a caminho. O que é a transfiguração? Uma vez um confrade meu disse assim, que a transfiguração é como uma mulher que vai no salão de cabeleireiro, entra de um jeito e sai do outro. Até hoje eu não consegui entender o que ele quis dizer com isso. Eu era um seminarista, estava sentado na missa assim, e isso me marcou de tal forma que eu achei não tem pé nem cabeça. E ele não explicou depois, só falou isso. Você não foi atrás questionar? Eu achei melhor não, porque eu fiquei com medo dele me responder e querer me explicar. Eu falei, não, acho que é pior do que não saber. O que é a transfiguração? É a glória divina revelada. O que vocês acham que é? Você deu risada porque você acompanhou o raciocínio dele. O que é? Vai, Michele, fala. Quer dizer, a mulher estava feia e depois ela ficou bonita? Não, se você entra na nossa campanha da fraternidade agora, vai dizer que é o homem que dormiu homem, no outro dia ele acordou mulher. Eu tive a mesma percepção da glória. Não, da transfiguração, com o exemplo do seu confrade. Minha gente, não é isso não. Meu confrade, coitado, chorou junto nesse dia. Não sei porque ele chorou na homilia, mas ele chora sempre para tocar o coração dos homens. Tá, então é a glória divina anunciada. Percebam que Jesus está falando da paixão. Está falando da paixão. Quando ele sobe ao monte com Pedro, Tiago e João e se transfigura, ele mostra já o sentido da glória divina. Glória. Ele vai sofrer, ele vai padecer, mas a transfiguração é quando Cristo mostra o seu corpo glorioso ao mundo. Por isso que ele havia anunciado os sofrimentos antes, para que os discípulos pudessem compreender o que estava acontecendo. E no próprio mistério da transfiguração já é falado da ressurreição. Ok? Então no próprio momento lá no final é falado da ressurreição. Aparecem duas figuras importantes junto na transfiguração, que é Moisés, que é o tio da Michele, que representa a lei, e é Elias, o tio da Andréia, que representa a profecia. Moisés, o decálogo, os 10 mandamentos, não esqueçam, e Elias, a profecia. Aonde os dois recebem a missão de Deus? Na montanha. Podem observar. Moisés está cuidando do rebanho do seu sogro Jetro e vê uma árvorezinha queimando lá no alto. Ele vai até o monte para ver o que está acontecendo. Quando ele chega lá na sarça, ó corona.
Quando ele chega lá na sarça, Deus fala: Moisés, Moisés. Moisés desmaia. Não, essa parte é só para dar emoção. Eu vi o sofrimento do meu povo. Então Moisés encontra Deus, tem a sua primeira vivência de Deus na montanha. Elias, a mesma coisa. Elias foge por causa da profecia e se esconde na fenda de uma rocha na montanha, e aí ele espera Deus dar um sinal. Vem a tempestade, Deus não está na tempestade. Vem um terremoto, Deus não está no terremoto. O fogo, Deus não está no fogo. De repente, quando vem a brisa suave, Elias sai daquela fenda e sente a brisa suave. Aí estava Deus. Então essas duas figuras do Antigo Testamento, elas já haviam tido experiências de Deus na montanha. E outra coisa interessante, os dois aqui, eles anunciavam um Messias que iria sofrer. Olha que bonito. Então o discurso dos dois está pautado ou pela lei ou pela profecia, mas culmina sempre no Messias que seria um servo sofredor. Não é a primeira vez que Moisés e Elias veem a glória de Deus na montanha. Tá? O catecismo fala isso, eu acho muito bonito. Mas em Cristo agora eles encontram a glória definitiva. Aqueles discípulos que irão ver a morte de Jesus, que irão ficar com medo, que irão se esconder, ficarão trancados até a vinda do Espírito, eles viram a glória de Jesus. Jesus não é apenas um homem que está caminhando para Jerusalém, mas Jesus é um homem que está indo para a sua glória. Tá? Por isso que a transfiguração também é a manifestação trinitária. E aí nós lembramos que é vontade do Pai, realizada no Filho, a paixão. Vocês podem dizer assim: então Deus enviou o teu Filho amado para morrer no meu lugar? Não, não é esse o sentido. É vontade do Pai que o Filho salve a toda a humanidade. Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus fala isso porque é subalterno ao Pai? Não só. Ele fala isso porque assumindo a humanidade nos ensina a sermos fiéis a Deus. Ok? Então, quando nós encontramos na transfiguração o corpo glorioso de Cristo, junto com Moisés e Elias, que anunciaram o Messias sofredor e que já tinham tido uma experiência de Deus na montanha, nós entendemos que justamente a transfiguração é um ponto seguro, é um ponto seguro para os discípulos que irão ver tantas atrocidades com a vida de Jesus. Então ele já manifesta na transfiguração a glória que ele irá anunciar ao mundo. O número 255, que está em latim, ele diz assim: Tota trinitas apparaut, pater in voce, Filius in homine, Spiritus in nube clara. A Trindade inteira apareceu. O Pai na voz, o Filho no homem, o Espírito na nuvem clara. Quem diz isso é São Tomás de Aquino. Vós vos transfigurastes, agora é a liturgia bizantina, vós vos transfigurastes na montanha, e porquanto eram capazes, os vossos discípulos contemplaram a vossa glória. Cristo de Deus, para que quando vos vissem crucificado, compreendessem que vossa paixão era voluntária, e anunciassem ao mundo que vós sois verdadeiramente a irradiação do Pai. Então a transfiguração, ela antecede a paixão para dar coragem aos discípulos. No limiar da vida pública de Jesus, no batismo, o limiar da Páscoa, a transfiguração. Pelo batismo, declaratum fui mysterium prime regenerationis. Foi manifestado o mistério da primeira regeneração, no batismo. Tá? O nosso batismo. A transfiguração é sacramentum secunde regenerationis. É o sacramento da segunda regeneração. A nossa própria ressurreição. Olha que bonito, né? Então, se na primeira nós participamos da vida nova em Cristo,
na transfiguração nós entramos no mistério da glória, no mistério da salvação. Perguntas? Tem pergunta aí na área? Não? Hoje não? Nossa, como vocês estão quietos, minha gente. Cadê a Diana? Será que o Douglas Gabriel está dormindo, Diana? Fralda dele tá limpinha. Douglas o quê? É o Gabriel. Porque Rafael é o padre. Eu já aprendi isso. Eu também aprendi que o Francisco, porque semana passada eu fiquei, meu Deus, eu fiquei, não, é Francisco. Agora estamos no finalzinho. A comunidade vai nascer um Bento também. Ah, legal. Bento Francisco. Vai dar briga. A gente já tem o Bento, tem o Francisco já, e o Bento está vindo aí. Então, só está faltando o João Paulo. Mas o Bento é o neto do Ivani, filho da Ah, vai ser Bento? Vai ser Bento. Que legal, minha gente. Olha, coisa boa. Mas o Bento veio primeiro que o Francisco. Mas não agora nesse novo tempo. É Novo Testamento, você ainda está no Antigo. Isso. A subida de Jesus a Jerusalém. Então, o Evangelho de Lucas sempre coloca Jesus a caminho. Quanto mais Jesus se aproxima de Jerusalém, mais ele vai adquirindo a plenitude do conhecimento do que acontecerá lá. Nesta caminhada para Jerusalém, no Evangelho de Lucas, por 3 vezes ele anuncia a paixão. Olha que bonito. Por 3 vezes ele anuncia a paixão. Na última ele vai dizer: não convém que um profeta padeça fora de Jerusalém. Olha que bonito o Evangelho de São Mateus vai dizer. Quando Jesus está à vista, está olhando a Jerusalém de longe no monte, ele chora sobre ela e exprime uma vez mais o desejo do seu coração. Ah, se nesse dia também tu conhecesses a mensagem de paz, que é o Evangelho de Lucas. Agora, porém, isto está escondido em teus olhos. Então Jesus, ao olhar Jerusalém, ele chora. Não porque ele vai morrer, mas ele chora porque Jerusalém não está reconhecendo o sentido da sua missão para aquilo que ele veio realizar entre nós. Padre, se for muita loucura da minha mente ou enfim, uma coisa boba, já chama de boca aberta. Mas a renovação mais especial tem aquela musiquinha: Jerusalém, que bonita é essa rua de ouro, mar de cristal. Tipo assim, tem essa musiquinha. E na teologia, eu me recordo uma vez de um dos professores, agora não me vem o nome à cabeça, falando da cidade de Jerusalém, da importância dela de ser o encontro de Deus com os homens, que aí começa a vida pública de Cristo. E por que essa música arremete dessa forma à cidade de Jerusalém? Porque a gente tem essa visão dela. Eu não conheço essa música, não. Mas ela tem, é muito velha. Ela diz que Jerusalém é bonita, que ela tem ruas de ouro e mar de cristal. Assim. A música repete isso no seu refrão. O hino de Jerusalém vai dizer um pouco isso. Como que é o nome? Yeshua o quê? Tá bom, enfim. Jerusalém, no sentido bíblico, ele é sempre a terra do encontro com Deus. É a promessa que Deus fez ao seu povo. Por isso que nós falamos que Jerusalém é a cidade de Davi. Porque Davi, como foi um grande rei, virá outro que irá reinar sobre Jerusalém. E por isso que nós colocamos o céu como a Jerusalém celeste. A Jerusalém celeste é de fato a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Ok? Então a Jerusalém ela tem toda essa importância porque ela é a terra da promessa. O hino de Jerusalém vai dizer isso, que sobre os montes se vê a beleza de Deus, que Jerusalém toda enfeitada de ouro, né, verá a glória do Senhor, justamente porque ela é a terra da promessa. Então Jerusalém tem perceba que Jerusalém ela é o local do encontro de Deus com a humanidade, que se deu na morte de Jesus. Ok? A morte de Jesus foi em Jerusalém. Ou seja, vai dizer o catecismo, na cruz, Cristo reinou sobre o mundo.
vai dizer que o trono de Cristo foi a cruz. Então a promessa se cumpriu. A cruz é o trono do Salvador. Entrada messiânica de Jesus. Tem mais alguma coisa de Jerusalém? Não? Entrada messiânica de Jesus. Tá? Quanto tempo nós temos ainda? Já não temos mais tempo, mas estamos terminando, pode concluir. Muito bem, entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Nós estamos no número 559 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos lá, tem pouquinha coisa. A subida de Jesus em Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Davi, tá? E Davi, nós sabemos que o texto bíblico vai dizer de seu pai Davi, né? Seu pai na fé. E Jesus faz uma entrada triunfal. Aquele papo dos padres, que diz assim: Jesus entrou montado num jumentinho, porque ele queria mostrar a humildade. Tá bom, realmente. O catecismo também vai falar isso. Mas tem um biblista que vai dizer que a entrada de Jesus foi uma provocação às autoridades de Jerusalém. Por quê? Porque entrar montado num jumento e ser aclamado pelo povo era muito próprio de uma profecia antiga na tradição judaica que dizia que o rei de Israel entraria montado num jumento. Então, provavelmente, esse autor vai dizer que quando eles colocam Jesus Nazareno, rei dos judeus, eles estão fazendo uma alusão à entrada de Jesus para a morte. Porque Jesus montado num jumento não simboliza apenas a humildade, simboliza que ele assume para si o reinado do seu pai Davi. Então isso deixou as autoridades furiosas. Né? E ele é aclamado como filho de Davi e aquele que traz a salvação. Aonde? Nessa palavra que nós falamos, Hosana. O que quer dizer a palavra Hosana? Salva-nos, salva-nos, dá a salvação. Então eles diziam: filho de Davi, Hosana, Hosana, salva-nos, filho de Davi. Então Jesus, montado num jumento, ele cumpre a profecia, né? E isso ofendeu tanto as autoridades. Vai dizer o catecismo da igreja que o povo gritava: bendito que vem em nome do Senhor. É o Salmo 118. Que a igreja retoma nos santos, na liturgia eucarística. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o rei Messias vai realizar pela Páscoa da sua morte e de sua ressurreição. Então percebam que no momento em que Jesus entra em Jerusalém, montado no jumento, cumprindo a profecia, ele não conquista a filha de Sião. Peraí, deixa eu achar aqui. Assim, ele não conquista a filha de Sião, que é o símbolo da igreja, apenas pelo poder, pela astúcia, não, mas pela simplicidade. Até porque o texto coloca a figura de muitas crianças naquele dia que também aclamavam o Senhor. Então Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém, montado num jumento, cumprindo a profecia. Não está aí no catecismo, mas é um estudo bíblico. Mas o catecismo fala que essa simplicidade dele entrar em Jerusalém cativou todos aqueles que gritavam: salva-nos, nos dê a salvação. E aqui deixa muito claro que eram pessoas pobres, humildes, crianças, mulheres, gente que na época não tinha vontade política, né? Muito bem. E que reconheceram em Jesus o filho de Davi, ou seja, aquele que traz a salvação. Muito bem. Aqui nós encerramos todo este capítulo e agora nós adentraremos no artigo 4. Não hoje, né? Exatamente.
Hoje não. Artigo, só para você se situar onde nós estamos no catecismo. Artigo 4º, que é: Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, no número 571 do Catecismo da Igreja Católica. Com vocês. Falamos bastante. Eu e os microfones. Falamos bastante hoje também. A Naira já chamou a atenção ali várias vezes que a gente já falou 1h40 e a gente não teve nenhum corte, foi tudo isso pro ar, porque nós combinamos antes que a gente ia gravar direto, sem edição, assim como a gente faz no ao vivo com vocês. Então eu espero que tenha bastante pergunta aí, a gente vai tentar responder para vocês, assistindo com vocês na segunda-feira. Reforçando, nós estamos gravando hoje, sábado, agora são 5:25 da tarde do dia 13. Vai ao ar na segunda noite. Ainda não trancou a rua. Exatamente, pelos motivos que eu já disse lá no começo. Acompanhem com a gente, mandem as suas perguntas, diz pra gente, dá um feedback se está dando para entender, se a gente está falando coisa difícil demais, tem hora que dá uns bugs até na cabeça da gente também, mas diz aí, conta pra gente como tá. Eu vou deixar uma pergunta no ar e aí segunda-feira vocês respondem pra gente. Antes de nós iniciarmos aqui a gravação, o padre perguntou a mim e a Andréia o que nós achávamos de, nestas 2 semanas em que nós estamos com as portas da igreja fechada, fazer a Escola de Maria também na quarta-feira. Como essa aula vai estar indo ao ar na segunda e quarta, é depois de amanhã, para quem está assistindo na segunda, confuso isso, né? Diz aí se vocês conseguiriam acompanhar, se fica difícil para vocês também, na próxima semana, uma aula na quarta-feira. Conta pra gente aí se vocês conseguem acompanhar, segunda e quarta da próxima semana, que vai ser 22 e 24. Conta aí pra gente. Andréia, padre? É porque isso, porque agora a gente vai começar sobre o mistério da paixão. Então a gente queria terminar toda essa parte do catecismo que fala sobre tudo que Jesus sofreu e qual a visão da igreja sobre todos esses dias da Semana Santa. A gente terminou aqui com o domingo de Páscoa, né? O domingo de Ramos, e a gente vai chegar até o domingo de Páscoa. Então a gente quer fazer toda essa parte conforme for terminando, né, nos últimos dias da Quaresma. E como já foi dito também, durante esses dias a igreja vai ficar fechada, então eu vou pedir para vocês calma, que tudo vai passar, oração, e também que vocês tenham respeito, zelo pela igreja, mesmo ela estando fechada, que a gente não fale mal, que a gente não reclame, e que a gente viva a nossa fé em casa, mas de uma forma bem consciente. Da outra vez que a igreja fechou, tinha gente da nossa paróquia compartilhando o vídeo de uma mulher que parecia ser uma freira, mas ela não era uma freira, que eu fui ver, pesquisei lá, antes de compartilhar, dá uma pesquisadinha, né? Não custa nada. E era uma igreja que falava mal do Papa, que odiava o Papa e tudo mais. Então, só porque a pessoa falava que a igreja tinha que ficar aberta. Então, por conta disso, a gente acabou espalhando uma mentira. E foi gente aqui da nossa paróquia, compartilhou de novo. E quando a gente compartilha a gente, padres que a gente conheça, que a gente sabe que é católico, ou pessoas realmente católicas, no mínimo, né? Isso. Programação, a gente está na programação, agora a gente volta. Então a nossa programação é segunda-feira a Escola de Maria, terça-feira nós teremos o terço, tá bom? Na quarta-feira nós estamos vendo ainda com vocês se querem a Escola de Maria. Na quinta-feira nós teremos uma live falando sobre os sacramentais da igreja, tá bom? Então escapulário, véu, água benta, sal bento, essas coisas, os sacramentários da igreja. E na sexta-feira nós teremos a Via Sacra, que já foi gravado
sexta-feira agora, ontem nós gravamos a Via Sacra e ela será retransmitida na sexta-feira, porque o problema, minha gente, não é fazer ao vivo, o problema é a restrição do horário. Então, eu, Rafael, vou andar na rua depois das 8, separado pela polícia, eu posso até dar as minhas explicações, mas usar a igreja, o espaço da igreja, e fazer uma transmissão e alguém denunciar, aí nós podemos até sofrer uma multa. Uma coisa é eu, Rafael, outra coisa é eu, comunidade. Eu, comunidade, espaço, prédio, igreja, instituição, pode ser multada em até R$15.000, tá bom? Então é melhor nós evitarmos. Então já gravamos a Via Sacra para transmitir na sexta-feira. No sábado é dia de você rezar o terço aí com a tua família, e no domingo nós teremos a Santa Missa às 10 horas da manhã, certo? Falar que nós queremos ficar, nós já ficamos famosos no ano passado com as quedas de celulares, câmera virando, mas nos boletins da polícia a gente não quer ficar famoso não, tá, minha gente? Essa história é sempre falsa, é vergonha. Porque vai começar a acontecer de novo. Vamos fazer oração, Andréia, e aí o Padre dá a bênção pra gente. E a gente já começa a colocar o vídeo para carregar. Para segunda-feira tá no ar, tá, meu povo? Sirva-nos vós, Senhor Deus, e tudo que faço, leio e escrevo, tudo que penso, digo e entendo, de vós promesse e por vosso meio, toda a minha obra termine. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe do Santíssimo Salvador, rogai por nós. Amém. Boa noite. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. Tchau, Tchau, gente. Boa noite.